Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você, na Band News TV e na rádio Band News FM. Enfim, saiu o pacote de corte de gastos que vinha sendo cozinhado pelo governo há mais de um mês. O anúncio prevê uma redução de 70 bilhões de reais em despesas públicas nos próximos 2 anos. E o objetivo é frear o ritmo insustentável de crescimento dos gastos que vem pesando nas expectativas de inflação e juros aqui no país. Meu convidado é especialista em contas públicas. Eu recebo o Bruno Funchal, CEO da Bradesco Asset, ex-secretário do Tesouro Nacional. Bruno, que prazer enorme te receber para poder me ajudar a destrinchar esse pacote com vários detalhes, e o diabo mora nos detalhes. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Juliana. Prazer estar aqui com você e com o público. Estamos aqui olhando, digerindo ainda muita informação. E na visão geral, Bruno, o pacote ele foi na direção correta de prever a busca de uma economia, um crescimento menor dos gastos ao longo dos anos. Ficou dentro do esperado ali, 70 bilhões, mais ou menos o que se falava já de economia, mas aí o governo resolveu incluir nesse anúncio a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000. E aí o negócio degringolou, dólar disparou. Olhando só o pacote, poderia ser considerado positivo? Ju, na minha visão, sim, tá? Acho que o conjunto de ações de contenção de gastos vai na direção certa. É claro que ali dentro já contém algumas coisas que o governo já tinha trazido de, por exemplo, combate à fraude, tá? E o que se esperava eram ações para além disso, tá? Nessas ações para além disso, você tem ações que são importantes, que vão na direção certa. Então você tem a harmonização do salário mínimo com o arcabouço, que é legal. Só para te traduzir, né? O salário estava crescendo acima daquele limite de 2,5%, que é a regra do arcabouço, das regras fiscais. E aí a consequência disso é que ele acaba usando uma parte desse limite de despesa e comprime as outras despesas discricionárias, que não você harmoniza, isso acaba sendo bom, você tem um maior controle de despesa obrigatória, que é um problema central de orçamento. A outra questão também do Fundeb, né, que você também, na compensação do governo federal, você também tenta trazer uma regra que também desacelera esse gasto com a parte da educação. Você tem a questão do abono, né? Por mais que o efeito do abono, né, que é convergir quem recebe o abono hoje, são 2 salários mínimos, vai para um salário e meio, ele ao longo do tempo vai convergir, vai demorar muito, vai ser provavelmente no próximo governo, mas vai na direção. Você tem a questão da desvinculação das receitas da União, da DRU. Então você tem um conjunto de ações que vão na direção certa. É claro assim que se esperava algo, né, mais ou menos em torno de 50 bi. Se a gente fizer todas essas contas e tirar o que é combate à fraude, vai dar ali uns 40. No total, é isso? Não, tirando de combate à fraude, acho que imagina que vai ser mais ou menos uns 40 bilhões. Mas está na direção certa, né? Acho que o problema, de fato, não foi esse. O problema da reação de mercado foi outro. Por mais que, então, o pacote seja considerado insuficiente para o tamanho que a gente tem hoje de dívida e o ritmo de crescimento das despesas, talvez a reação do mercado financeiro até pudesse ter sido positiva. Acho que sim. Acho que talvez não tão positiva, mas como está na direção correta, acho que a gente estaria numa situação melhor do que estava, por exemplo, um mês atrás. Como você disse, acho que hoje um problema que a gente tem é a credibilidade do nosso modelo fiscal, porque você tem diversas contas, né, diversas contas relevantes do orçamento que acabam crescendo uma velocidade maior do que o arcabouço permite outras despesas, isso acaba comprimindo o orçamento público das despesas discricionárias e traz uma incerteza em relação ao que é o futuro, se esse arcabouço vai ser rediscutido ou não, e traz uma incerteza em relação à trajetória de dívida do Brasil. E, no limite, isso acaba se refletindo nos juros, né? Então, se a gente não sabe, se a gente não tem uma previsibilidade da dinâmica de juros, ou se a gente acredita que ela vai crescer mais rápido, os juros, né, o juros cobrado, o prêmio de risco que é cobrado pelos investidores acaba sendo maior e acaba sendo mais oneroso para a gente, para o Brasil como um todo. Então, acho que esse era o problema que a gente tinha que tentar endereçar. E a questão do imposto de renda, faz sentido, Bruno? Acho que essa discussão do ponto de vista de justiça social, cobrar menos de quem ganha menos, mais de quem ganha mais,
Mas a questão foi o momento, foi isso? Eu acho que aqui tem alguns pontos, tá? Acho que o primeiro de fato, era a promessa de campanha do presidente Lula, né? E a sociedade votou e foi aprovado, né? Então, carrega com isso essa promessa de campanha, esse é um ponto. Agora, a gente está com um déficit nominal de 10% do PIB. A gente tem uma dívida que está crescendo, né? E você tem também a questão, acho que tem a questão de momento, tipo, precisamos nos preparar para mandar uma medida como essa, que tem o seu risco fiscal, e por isso que deva ser desorganizada em termos de expectativa, em termos de preço de mercado. E tem o momento do anúncio, né? Acho que no momento, acho que hoje o mercado, os investidores em geral, eu não gosto de falar mercado, eu gosto de falar aqueles que apostam no Brasil. Quem aposta no Brasil é quem compra ativo brasileiro, tá? É título do Tesouro, são ações, são bonds de empresas brasileiras. Essas pessoas que investem no Brasil estavam esperando as medidas que pudessem trazer previsibilidade para as contas públicas, que reduzisse o risco. Quando você vai e propõe um reajuste da tabela, eu acho que isso atrai mais risco fiscal, a percepção de risco aumenta. E não é à toa que os preços apontaram isso, né? Você teve o dólar disparando, o juro abrindo. Isso significa que aqueles que apostam e que investem no Brasil estão saindo do Brasil. Por quê? E de onde é que vem esse risco? Mas a proposta ela é neutra, né? Como foi anunciado. O governo falou, olha, não vai ter impacto nas contas públicas, não vai aumentar o endividamento, porque vamos gastar, vamos perder a arrecadação de um lado, mas vamos compensar tributando. Até é bom lembrar, né, que a proposta do governo é tributar quem ganha mais de 50 mil reais por mês. Enfim, a ideia é ser neutra e não piorar. Isso. E aí, por que então, se é neutro do ponto de vista fiscal, tem esse estresse todo? Então, e é sempre bom deixar claro, né, acho que o papel nosso, né, e do próprio governo, do governo, é esclarecer e dirimir o máximo de dúvida, que quanto mais incerteza, mais juros. Então é bom ter essa clareza. Então, quando você manda um pacote, né, uma proposta sendo neutra, em que você tem o reajuste da tabela, que vai ter um custo que está estimado em 40 bilhões, e você tem um imposto... Até o Haddad falou, não é 70 bi, estão falando 70 bi. A nossa estimativa é 40 a 45, a nossa estimativa. E de um outro lado, você tem um imposto novo, que é o imposto de renda mínimo, né, para quem ganha acima de 50 mil reais, que poderia compensar, até aí está ok, está equilibrado. Considerando que essa proposta de reajuste da tabela é uma proposta que foi aprovada e é a promessa de campanha. Se é de distribuir renda, aí pode discutir outra coisa. Para mim, discutir renda é muito mais falar de Bolsa Família do que falar de reajuste da tabela. Mas o fato é que você tem essa proposta e a compensação é um novo imposto. O risco fiscal está onde? Está nessa tramitação. A gente sabe que criar imposto novo no Brasil não é fácil. Se na tramitação a gente não consegue criar esse imposto, e mais ainda, acontece algum ajuste, que o Congresso também vai querer ajustar, vai botar a opinião dele no projeto de lei. O risco para essa conta aumentar, que hoje é 0, passar para 40 bi, porque não vai ter a compensação, ou aumentar de 40 bi, o risco é muito grande. Mas não é obrigatório pela lei de responsabilidade fiscal compensar? Nesse caso, não, tá? Nesse caso, você tem toda a questão um histórico de recomposição, de inflação que poderia ser feito. Ele é uniforme, é linear para todo mundo, para toda a população. Então, nesse caso especificamente, não. O Congresso pode simplesmente, embora o Haddad falou, tem um compromisso com os congressistas de não piorar a situação fiscal, eles não são obrigados a ter pela lei, a compensação não. Ficar no 0 a 0 ali, né? Pela LRF, não. Então, esse é o grande risco, né? Esse é o grande risco. E eu acho que quando você lê isso tudo, assim, poxa, você tem um pacote de 70 bi, que na nossa conta ali é no máximo 50, que pode ser desidratado. De um outro lado, você tem uma proposta que tem um custo de 40 bi, que poderia ser compensado por uma receita aqui de 40 bi, a chance, e aí você vê as probabilidades. Historicamente, o trâmite disso no Congresso é que é muito mais fácil você manter um reajuste da tabela do que você aprovar um imposto novo. E aí está aí o risco fiscal, e aí está aí a incerteza, e aí está aí o porquê que os investidores estão com mais dúvida em ficar no Brasil e estão saindo. É um pouco, talvez, a sensação de que tem uma pouca disponibilidade política para poder fazer coisas mais estruturantes e fazer reformas para valer, né? Então, é um pacote que
consegue talvez segurar a regra fiscal até o final do mandato do presidente Lula e a partir de 2027 as questões vão continuar e outros ajustes terão que ser feitos. E a percepção também de que politicamente você tem ali uma dificuldade sempre de manter esse compromisso. É isso, é um pouco a mensagem, o compromisso com a entrega dessa responsabilidade fiscal? Eu acho que tem que ter cada vez mais clareza das consequências disso. Talvez sim, mas assim, acho que o que a gente tem que sempre aqui destacar e prestar atenção é qual o custo para a sociedade. Que de fato parece ser um benefício para a sociedade você fazer um reajuste de tabela, que você tenha mais gente pagando menos imposto. Todo mundo ontem estava comentando, né, amigos, bom, eu que ganho até 5 mil, para mim vai ser bom. Mas qual é o custo disso? Você acaba pagando de outra forma, né? Você vai pagar o preço de uma outra forma. Então, isso pode acabar gerando mais inflação, isso certamente vai gerar mais juros, nosso poder de compra em moeda internacional vai ficar pior, porque o câmbio já está disparando. Então, fazer um movimento nesse momento em que a gente estava discutindo credibilidade fiscal, ancoragem de expectativa, é um momento que não é o mais adequado, certamente. E aí você traz uma nova carga de incerteza. E é essa carga de incerteza que estava fazendo tá trazendo essa volatilidade. E vai ter volatilidade na tramitação. Então a gente vai ter muita volatilidade no que vem durante esse processo. E isso, assim, por exemplo, essa incerteza fiscal ela já estava sendo retratada mesmo antes do envio do pacote. Olhando o pacote pura e simplesmente por ele, você já tinha bancos internacionais rebaixando o Brasil. O Morgan Stanley tinha rebaixado, o JP Morgan rebaixou ontem, se eu não me engano. E aí, além disso, e olhando só, demora em mandar um pacote, a dúvida sobre o pacote. A gente ainda manda, junto com o pacote, uma proposta que traz mais uma incerteza fiscal. E isso desorganizou as expectativas. Olhando para essa discussão, acho que até para dirimir, até porque o Haddad começou até a entrevista coletiva com os jornalistas falando da questão do imposto de renda. O discurso político era para poder mostrar, o presidente Lula queria mostrar que não estava só fazendo corte em benefício social, dos mais pobres e tal, mas demonstrar também que está cobrando de pessoas mais ricas, incluir os militares, incluir aqui uma parte de emendas parlamentares, a questão dos supersalários também não está muito claro, que já tem um projeto no governo, no Congresso, que queria até depois falar um pouco mais sobre isso, mas olhando a questão do imposto de renda, até 5 mil reais é a esmagadora maioria da população, né? Aí vai 85%, né, Bruno, pelo menos. Faz sentido essa discussão? Assim, a maior parte da população, então, quase todo mundo, não pagar imposto de renda e aí cobrar imposto de renda só dos mais ricos. Essa discussão faz sentido? Engraçado, né, que parece que vai na direção contrária do que a gente estava discutindo lá no início, até do mandato do novo governo, né, que era muito mais reduzir tributação de consumo e passar para uma tributação de renda. E, aparentemente está acontecendo ao contrário, né? E como você falou, a gente tem, se não me engano, são 47 milhões de pagadores de imposto de renda, de contribuintes. E a gente vai ter 35 milhões de isentos. Então, e quem ganha 5 mil reais não é pobre, né? Ele está, na verdade, provavelmente deve estar entre os 30% ou 35% mais ricos do Brasil. O que é triste, claro, mas é importante até para a gente trazer esses números com você, porque é um país onde a renda média é baixa. É muito baixa. Então, se você pensar que 5 mil não é que seja um grande salário, né? Mas é o salário da esmagadora maioria da população. Com certeza. Né? Até 5 mil é a esmagadora maioria. Se eu não me engano, acho que está no meio da população, exatamente o meio da população é algo em torno de 2,5 e 3 mil reais. Então você está pegando, de fato, uma parte dos mais ricos. É claro que não é super salário, não é extremamente rico. Mas, enfim, acaba sendo uma política que não é uma política que é focalizada. Não é. E é uma política custosa. Né? Então, esse recurso poderia ser usado para outras coisas e vai estar sendo usado dessa forma. Mas, de novo, estava na campanha, isso aí ninguém pode negar, e foi, né, votado, ganhou o mandato presidencial com isso como pauta. Né? Sim. Uma questão também que acho importante é o salário mínimo. O ministro Haddad falou bastante ali também, focando na questão da regra do salário mínimo. Hoje, o salário mínimo ele cresce a partir da inflação do ano anterior e o PIB de 2 anos antes.
E agora o salário mínimo vai continuar crescendo, vai continuar sendo reajustado, mas dentro do limite de até 2,5% acima da inflação, que é o que diz a regra fiscal, né? Nenhuma despesa pública deveria crescer acima de 2,5% da inflação. Isso traz uma economia importante? Traz. No primeiro ano, não tanto, né? A estimativa até do próprio governo, que está no comunicado deles, é algo em torno de 2 bilhões, mas no ano que vem, como a economia esse ano vai crescer 3,5, ano que vem vai ser uma economia boa, próximo de 9 bilhões. Então, é relevante. Mas mais do que até do que a economia, você não cria essa dissincronia entre uma despesa relevante. Por que o salário mínimo é uma despesa relevante? Porque ele indexa um monte de outras despesas do orçamento. E é uma parte boa do orçamento. Se não me engano, 70% do orçamento é indexado ao salário mínimo. Então, quando você cria essa distorção do salário mínimo poder crescer mais do que a sua regra, ele acaba gerando uma desorganização dentro das suas despesas. E eu acho que isso vai na direção. Independente se a economia é muito ou pouca, vai na direção correta. A outra questão também é militares, por exemplo. Importante ter a idade mínima agora de aposentadoria, ou ida para a reserva, né, como se chama. Acabaram com a morte fictícia, que é a possibilidade do militar expulso da corporação, ainda assim a família ter direito a receber pensão. Aqui, acho que também vai na direção correta, que era uma questão também que já vinha sendo cobrada, né? Eu acho que esse é muito mais a mensagem, tipo, todos precisamos contribuir. Acho que, em termos quantitativos, é algo em torno de R$1 bilhão. Ele é importante para você ter uma coordenação em torno de uma agenda que, tipo, todos precisamos contribuir, vamos todos fazer o esforço. Isso, nesse sentido, é importante, né, essa consolidação de esforços para poder avançar no mesmo objetivo. Apesar de que o valor não é tão alto assim, mas mesmo assim é importante como um processo mesmo de construção de solução. Agora, parece sempre, Bruno, a sensação que você tem, por exemplo, você vai olhando aqui os detalhes, o próprio abono salarial, ele tem uma transição longa, né? O Fundeb, que se falava que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que aumentaria o percentual da contribuição do governo federal dentro do limite do mínimo da educação. Do mínimo da educação. O próprio super salário, né, que é uma coisa que a população, gente, vocês estão acompanhando a gente, é um tema sempre muito recorrente. Até o Haddad falou isso na entrevista, que a população cobra o combate a esses super salários. São aqueles penduricalhos, principalmente no judiciário tem muito, né, que ultrapassam muito o salário que é o limite hoje por lei, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas é um projeto que já está no Congresso. Já aprovado na Câmara, se não me engano. Já, né? Está no Senado. Então, enfim, é uma discussão e o governo quer retomar. Dá uma sensação assim que vai fazendo, mas muito menos do que se deveria fazer. Ficou fora o seguro-desemprego, a própria discussão do repasse obrigatório de saúde e educação, né, sem levar em consideração se aquele dinheiro está sendo bem gasto, se são políticas efetivas. O que era primordial nesse momento, Bruno, na tua avaliação, para que a gente, de fato, entrasse numa trilha de dívida sustentável hoje no país? O esforço precisa ser grande, né? Eu acho que, bom, primeiro qual que é o nosso principal problema? A gente hoje tem um problema de que a nossa dívida é muito alta e está crescendo. Hoje, para a gente conseguir reverter isso, a gente precisa sair do déficit e ir para um superávit. Para a gente conseguir isso, a gente precisa ter um arcabouço fiscal cada vez mais forte. Para ter um arcabouço fiscal mais forte, a gente precisa controlar a despesa obrigatória, né? E aí, quando você chega, então, algumas dessas medidas é de controle de despesa obrigatória. Então, quando se fala do salário mínimo, é controle. Mas ainda assim, o salário mínimo está crescendo de forma muito acelerada. Outra grande conta que poderia ser relevante, que começou a ser discutido, mas logo saiu de pauta, os mínimos constitucionais de saúde e educação. Que eles crescem de forma muito acelerada, porque eles são vinculados à receita. E a receita corrente líquida está crescendo de forma muito rápida. A arrecadação bateu recorde esse ano. A arrecadação batendo recorde. E na época do teto de gastos, ou até o limite de gastos novo, é inflação mais 2,5. Na época do teto de gastos era só inflação. E está crescendo muito mais do que isso. Então, de novo, ele acaba comprimindo as outras despesas e começa a gerar dúvida em relação à sustentabilidade do arcabouço fiscal, e aí gera dúvida em relação à nossa capacidade de gerar superávit primário, e aí gera dúvida em relação à trajetória da dívida.
Acho que se for botar um elemento, acho que era isso. Saúde e educação são gastos muito grandes dentro do orçamento. E crescem em descompasso da regra fiscal. Agora, uma coisa interessante, acho que é interessante a gente traduzir aqui também, é uma coisa que muita gente me pergunta, né? Que se não tem um exagero, porque a gente tem uma dívida alta e uma questão de desequilíbrio já há muito tempo, que não vem de agora. Outros países também estão com um crescimento de dívida nesse pós-pandemia. E quando você vê as projeções, Bruno, já assim, não alteraram tanto em relação ao endividamento do país. Já ninguém esperava que a dívida fosse parar de subir, né, nos próximos anos. Enfim, continua, a projeção parece que não mudou tanto. Assim, o que gerou essa urgência para poder agora passar uma mensagem mais forte de credibilidade fiscal? Não, mas eu acho que a dívida está alterando bem, assim. A dívida, se eu não me engano, ela começa no mandato com 72% do PIB e a estimativa, em geral, é algo em torno de 85% Mas do PIB. já não era mais ou menos nessa linha? Eu acho que acabou dando Piorou. deu uma piorada, tá? E se a gente for ver, por exemplo, quando a Fitch deu upgrade no Brasil e quando a Moody's deu upgrade no Brasil, acho que muito foi destacado a capacidade do Brasil em conseguir reduzir a nossa dívida. Passamos pela pandemia e a dívida saiu de 89% do PIB para 72%, enquanto todos os outros países emergentes cresceram 10 pontos percentuais da dívida. Mas as agências estão até aumentando, né, a nota do Brasil. Estão aumentando a nota do Brasil, mas aumentaram porque a gente saiu de 89% para 72%. Agora a dinâmica está diferente, a gente está voltando para 84%, 85% do PIB aí no final de 2026. Então, não é à toa que eu falei, né, do Morgan Stanley revisando, o JP Morgan revisando, os grandes bancos revisando. Então, assim, o mundo inteiro está mais endividado? Tá. A gente estava se aproximando dos nossos pares em termos de endividamento? Tava. Por isso que a gente teve esse upgrade. Agora, aparentemente, a gente não tá dando sinais de que, no fundo, a gente olha para frente que essa dívida vai, de fato, estar sendo estabilizada. Porque a gente tem que fazer um esforço grande em relação ao resultado primário. Tá? E aí, por mais que esse pacote traga no papel esse potencial de ter uma economia, quando a gente olha na realidade, você vê um risco fiscal relevante. Então, assim, imagina que seja desidratado o pacote e passe a tabela. Pô, a gente pode estar falando de 0,5% do PIB a mais de déficit, daqui para sempre. Então, é relevante. É importante a gente entender, Bruno, que é um país que você não tem nenhuma previsibilidade de quando que essa dívida vai parar de subir, que a regra existe para isso, né? Ela não vai fazer a dívida parar de crescer de hoje para amanhã, mas a regra ela vai te dar um norte de que em algum momento ela vai ser capaz de estabilizar o crescimento da dívida. Ou seja, hoje, mesmo com a regra, ela não garante a estabilização da dívida. Ou seja, essa regra provavelmente vai ter que ser revista também. E isso é importante nessa discussão toda de juros altos, porque tem muita crítica que o juro é alto demais, que não é possível que o Brasil tenha juro tão mais alto do que a média mundial. E isso está diretamente ligado à questão dessa dúvida em relação ao pagamento da dívida. É que nem um cliente bancário, né? Você vai lá pedir dinheiro, cada vez que você vai, sua dívida aumentou, e aí você consegue dinheiro sempre a um custo maior. Essa é a relação. Tudo se conecta, é isso. Acho que o esforço era tentar mostrar que a gente consegue estabilizar a dívida. Tá? Por mais que a gente tenha visto algum sinal em termos pelo lado do gasto, quando a gente vê o conjunto da obra, a gente trouxe mais incerteza fiscal. E aí você traz mais incerteza fiscal, é como você falou, será que a gente vai precisar rever a regra? Esse é um ponto importante que acaba fazendo preço e acaba fazendo a gente pagar mais juros. A discussão não deveria ser essa. A discussão é que tipo de esforço a gente consegue fazer para a regra ser sustentável, porque ela é que traz a previsibilidade, ela é que ancora a expectativa, ela é que reduz a incerteza. Se a gente está falando que a gente não consegue cumprir a regra e vai ter que mudar a regra, isso já é um sinal de que a gente já está com uma incerteza muito alta e que isso vai refletir em juros. E a gente está falando de juros, não é mercado financeiro, a gente está falando de juros da economia. É crédito, juros, né? Crédito, juros que as empresas pegam dinheiro emprestado, juros que permitem as empresas financiarem investimento, juros que permitem que as empresas gerem emprego, né? É isso, né? Chegando no bolso de todo mundo. E, por fim, inflação também, porque o Banco Central tem falado muito que
eu tenho ouvido ele nos bastidores que ninguém imaginava, acho que dentro do governo também, que o impulso fiscal tivesse um efeito multiplicador tão grande na economia. Então, também tem a ver o fato do governo ter um compromisso mais firme, contribuir também para essa pressão inflacionária. Como é que você vê a trajetória da inflação daqui para frente, Bruno? Se fosse o pacote fiscal, pura e simplesmente, eu acho que ele contribuiria no combate à inflação, estaria mais harmonizada com o Banco Central. Acho que o Haddad sempre me fala, tem que harmonizar a política fiscal e monetária. Hoje a gente vê o fiscal, se tivesse com esse pacote, poderia contribuir para ajudar, de novo, a ancorar a expectativa e aí reduzir juros em algum momento, com a inflação cedendo. A gente está falando que a gente vai dar mais renda, vai ter mais renda disponível na mão das pessoas. Mais de 40 bi disponível na mão das pessoas, isso vai gerar uma pressão inflacionária também. Então vai botar dificuldade no Banco Central. Não é à toa que as curvas de juros já estão precificando mais juros. A gente já tem 14,5 precificado na curva para o final do ano que vem. Nossa, muita coisa. E as próximas reuniões provavelmente vão ter que acelerar, é que as curvas estão indicando. A aposta de mercado é acelerar o aumento de juros. Então, tudo acaba se conectando, né? E olhando para 2025, parece longe, mas é logo ali, né? Ali. E quanto que isso atrapalha aí um pouco a perspectiva de vocês? Vocês devem alterar a partir de agora? Como é que vocês estão vendo o ano que vem? Eu acho que todo mundo vai tender a ver mais pressão inflacionária, vai tender a ver mais juros. E aí você vai ter essa briga, né? Tipo, do impulso fiscal versus um juro maior. E vamos ver quem é que vai acabar dominando. E o crescimento para o ano que vem? E vai impactar no crescimento. Quem é que vai dominar, né? Entendi. Se o impulso fiscal dominar, pode conseguir um pouquinho mais de crescimento. Mas esse crescimento não é um crescimento saudável. É um crescimento que dura pouco tempo, né? O ideal é a gente conseguir ter essa harmonia entre as políticas fiscal e monetária, a gente consiga fazer a inflação aproximar da meta, o juro cair, e aí você vai ter um crescimento sustentável. Tá certo. Agradeço a participação aqui do Bruno Funchal, CEO da Bradesco Asset. Bruno, obrigada, foi bom demais te ouvir. Tanto detalhe, você me ajudando demais a traduzir aí para os nossos telespectadores e os nossos ouvintes. Muito obrigada. Obrigado, Ju. Prazer sempre estar com você. Obrigada a você por estar sempre aqui comigo no Economia para Você. A gente se vê na semana que vem. Tchau. Você ouviu Economia para Você, na Band News FM.